galera, passando aqui para dar um breve recado para vocês. Você que se amarra em fazer aposta esportiva, eu super te recomendo a Bet7k. Na Bet7k, o seu primeiro depósito eles dobram o valor. Botou 10, vira 20, 20 vira 40, 80 vira 160, indicando um amigo aí, por exemplo, você ganha R$ 20 para apostar. Lembrando que o limite máximo de bônus são R$ 1.200. Bet7k, parceiro do canal Futebolaço, o link tá aqui ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, vamos falar um pouco agora do estádio, a gente entra no estádio. Sim. Qual é a tua visão a respeito de estádio próprio? O Flamengo tem que fazer, não tem? Qual é o teu rolê? Eu acho que o Maracanã... Posso palavrão, né? Pode. O Maracanã é foda. O Maracanã... Eu acho que os torcedores do Rio de Janeiro... Só quem é muito passional para não ver a identidade que o Flamengo tem com o Maracanã. Eu acho que é como o Vasco tem com o São Januário. Assim, por mais que não seja o estádio do Flamengo no papel, cara, é o fiel, né? É ali que o Flamengo cresce, né? Que joga melhor, que se sente em casa, se sente à vontade. Então, assim, eu acho legal e importante ter um estádio próprio, mas eu não sinto falta, cara. Desculpa, mas assim, esse papo de que o Flamengo não tem estádio, pra mim não cola. Eu sinto-me em casa no Maracanã, inclusive no camarote do Zico, que é o maior artilheiro do Maracanã, o maior do Flamengo. Então, muitas vezes vou lá e pra mim não tem diferença nenhuma. Já fiz jogos em São Januário, por exemplo, no Engenhão, na época de imprensa. Então, eu acho que a atmosfera que é captada ali não deve nada a qualquer estádio próprio do mundo. Não, a questão não é essa. Eu acho que a gente entrou num problema grave, o Torelli. A gente tá falando muito de estrutura. Uhum. Qual é o problema? O Maracanã nunca vai ser do Flamengo. Ele um mas estádio... a gestão é como uma casa alugada, né? A gestão hoje é do Flamengo. Eu vou chegar lá. Ele nunca vai ser do Flamengo. Não sei se um dia o Estado abra um edital, a botar à venda, para privatizar, e o Flamengo faça uma proposta e compra. Fora isso, ele nunca vai ser. Você pode ter concessão, coisa do tipo. Uhum. E o que acontece? Você não vê estádio nenhum no mundo aonde, a não ser talvez o Giuseppe Meazza / San Siro, que é o mesmo estádio, só muda o nome quando o Milan e a Inter de Milão muito legal lá. isso, né? Mas a gente também aqui no Brasil joga muito mais do que eles. Lá não tem estadual, né? Coisas do tipo. Então o que acontece? Você não vê 2, 3, 4 clubes jogando no mesmo estádio. E a gente tem um problema grave, que, por exemplo, o Vasco quer jogar vez ou outra lá, o Flamengo alega do problema do gramado. E realmente tem problema no gramado. Tanto que vira e mexe, o Flamengo e o Fluminense tem que mandar jogo pra outra praça, porque o gramado tá em manutenção, porque já tem jogo demais. Então eu acho que é complexo, eu acho que cada clube tem que ter um estádio. Já é ruim, na minha opinião, o Flamengo e o Fluminense dividirem. O Flamengo chegando a todas as finais, como ele joga quase 70 jogos na temporada. O Flamengo está jogando todos os jogos possíveis nessa temporada. Todos. O Fluminense fez quase todos também, porque ele foi à semifinal da Copa do Brasil, só na Libertadores que ele caiu precoce, mas o Fluminense também tá jogando brasileiro e tal. Então, assim, é próximo, é muito jogo para um estádio. Aí você tem um Vasco querendo jogar lá, como o próprio edital diz, o Vasco, o Botafogo podem jogar lá quando quiserem. Tanto que o Flamengo perdeu na justiça as 2 vezes, o Vasco mandou lá. E qual é o grande problema? Para mim, qual era a solução para resolver esse problema? Acho que o Flamengo precisa ter um estádio próprio e pelo que está se avizinhando, deve acabar saindo mesmo. Eu tô vendo muita gente no Flamengo forçando o tal do estádio de 100 mil torcedores lá. E eu acho que o Maracanã, ele continuaria tendo a imagem atrelada dos 4 clubes, porque o Maracanã não pode virar um elefante branco. O Flamengo vai ter o estádio dele, ele vai mandar boa parte dos jogos lá e alguns outros jogos ali no estádio. Aí você... Diluindo, eu acho que o Fluminense tinha que ter o estádio dele também, até porque eu acho que o Fluminense não tem média de público pra jogar, e sem demérito nenhum, pelo amor de Deus, o Fluminense. Porque um estádio do tamanho do Maracanã, com a manutenção que ele demanda, que ele é um estádio muito caro pra você abrir, o Flamengo tem lucro por 2 motivos. O Flamengo, usar uma palavra pesada, o Flamengo senta a ripa no preço dos ingressos, e por ter um time competitivo, a galera acaba indo, faz um esforço e vai. Tanto que o povão foi meio excluído do estádio.
o advento do sócio-torcedor, que também é muito caro do Flamengo. O cara paga o plano dele e acaba tendo que ir pro jogo, porque senão ele tá jogando dinheiro, entre aspas, fora. Teve um monte de torcedor do Fluminense que não foi com direito de ingresso e não foi. Sim, Com tava ingresso. vazio. Então, qual é o rolê com o Fluminense? Eu acho que o Fluminense... Enfim, o Flamengo tem lucro por isso, porque mesmo sendo muito caro para tu abrir o Maracanã, a média de ocupação no estádio é alta e o preço do ingresso é salgado. Por isso dá lucro. Mas o Fluminense, que tem uma média beirando 20 e pouco, 30 mil, primeiro que o estádio passa o ar de vazio, você pega o Maracanã com 30 mil pessoas, fica vazio, e o custo de você abrir o Maracanã, você às vezes tem prejuízo para mandar o jogo lá ou ganha muito pouco. Então eu acho que o Fluminense seria mais... Financeiramente falando, ele tem um estádio para 25, 30 mil pessoas, jogos de maior apelo, ele manda pro Maracanã. O Vasco quer mandar, sei lá, 15 jogos na temporada no Maracanã, ele manda. O Flamengo tem um estádio próprio dele, sei lá, ele manda metade, manda 20. A gente não deixa o Maracanã virar um elefante branco, não arrebenta o gramado com esse caminhão de jogo trepado em cima do outro, evita esse problema todo de briga judicial que a gente está vendo. Também não acho justo você pegar um estádio que ele é histórico, o primeiro campeão do Maracanã é o Vasco, não à toa a estátua do Bellini é colocada ali pelo vai ser o primeiro campeão, e o Vasco escolheu o setor sul do Maracanã, porque o Vasco é o primeiro campeão do estádio. O estádio é feito para a Copa de 50, e o primeiro campeão é o Vasco, e tinha esse dado direito. O time que for o primeiro campeão do estádio escolhe eternamente onde essa torcida vai ficar. E é por isso que tem aquela briga entre o Vasco e o Fluminense, que na licitação o Fluminense foi querer botar o setor sul para ele jogar onde historicamente já era do Vasco. Então a gente tem esse problema. Eu sei que o flamenguista ele se enxerga com a imagem dele colada ao estádio, mas o tricolor também se enxerga. Os grandes clássicos e a época de ouro do Vasco de 70, 80, era Maracanã. Os títulos do Vasco também que se citou aí, brasileiro de 90, é Maracanã. É Posso pode? ser cruel? Pode. Posso chegar com o pé na porta? À vontade. Pra que é senta ripa? Não é pessoal, é só um exercício de... Não é futurologia, né? É quase um exercício de mundo paralelo. Se o Vasco tivesse jogado a final do Mundial contra o Corinthians em São Januário, perderia? Cara, a gente vai entrar no se minha mãe fosse meu pai, eu tinha dois pais, eu tinha mãe, pô. Você não acha que o Vasco teria muito mais chance de ser campeão mundial jogando com o Corinthians ali no Alçapão, em São Januário, do que no Maracanã? Cara, não sei. Vou te dar um exemplo do próprio 2000. O Vasco tava jogando contra o São Caetano no dia que caiu alambrado, jogando mal, o São Caetano em cima do Vasco, e o jogo foi remarcado pro Maracanã e foi 3-1. Sim, mas o jogo parou com quanto tempo, esse do São Caetano? Cara, não lembro. Primeiro tempo, cara. Mas mesmo assim, Eu acho que o Vasco tinha amplas condições de... Os maiores títulos do Vasco são no Maracanã. Tanto é que essas competições internacionais e os jogos de mais apelo, o Vasco sempre mandou os jogos pro Maracanã, porque o Maracanã cabia 100 cacetada mil de gente. Tá, mas então você não acha que teria mais chance de ganhar se fosse Vasco e Corinthians em São Januário? O Vasco historicamente sempre jogou lá. E nessa época, em 2000, o Vasco jogava mais no Maracanã do que em São Januário. Até que foi Vasco e Palmeiras em 97, a final. 0-0. Modorrento, inclusive. Edmundo jogando... Sobre aquela... efeito suspensivo. Coisa de Eurico Miranda, verdade. Então, assim, eu já ouvi vários depoimentos de ex-jogadores falando que jogar em São Januário, na época, era o cão. Até hoje. A Libertadores é decidida aonde? Em São Januário. Tudo bem que o Vasco passaria o rodo naquele time de qualquer maneira. Era muito mais forte. Mas eu acredito que a tradição aliada ao efeito que você falou de... Caraca, caldeirão, né? Ajuda muito. Eu acho que no caso do Fluminense, você, na sua explicação, definiu muito bem. Eu acho que o Fluminense precisa de um estádio. O Flamengo não. Por tudo que você falou. O Flamengo tem hoje, como não era em 2000, em gestões ruins, eu cansei de ver jogo do Flamengo vazio. Porra, com 1.000 pessoas, 3.000 pessoas, inimaginável. Tinha jogo do Caixão 2002 que era assim. Entendeu? Então, assim, hoje o Flamengo não precisa, porque se mandar... Isso que tá caro. Se baixar o preço, vai tá cheio o dobro. Então, assim, hoje eu acho que não. Seria muito bom, concordo com o raciocínio seu, mas acho que o Fluminense precisaria muito mais por tudo que você falou. Não é desrespeito à história do Fluminense, não é nada disso. Pelo contrário, é um time que merece todo respeito, inclusive ganhou do meu time agora, no fim de semana. Vem ganhando recorrentemente, diga-se de passagem. Infelizmente. Mas... É o pai do Flamengo? Fluminense. Mas
É isso que você falou. Se tivesse um estádio, se Laranjeiras tivesse o suporte para receber um jogo, eu acho que o Fluminense teria até possibilidade de mais êxito nos jogos que ele manda. O Fluminense perdeu uma Copa do Brasil em São Januário. Contra o Paulista. Pro Paulista, isso. Cara, nada a ver, né? Absolutamente nada a ver o Fluminense jogar em São Januário, mas tudo para dar errado. Então ali, se tivesse um estádio dele, já seria outra coisa. Então, assim, vejo com bons olhos o estádio do Flamengo, mas não vejo com uma necessidade. Acho maneiríssimo. Tudo que você falou, acho que vai de acordo com o que a gente pensa de melhor pro nosso futebol. Vai ser lindo, mas você... O Maracanã, cara, por tudo que você falou também, o posicionamento do Maracanã. Tijuca é o lugar mais bem situado do Rio de Janeiro, deve ser um dos mais do mundo, né? É perto de tudo, cara. É fácil pra todo mundo, entendeu? Então, assim, é uma... Ainda mais, tipo assim, vai pra lá, tem que ganhar. Se começar a fazer resultado ruim, o pessoal vai começar a querer voltar pro Maracanã desesperadamente, né? Que não é pra fazer, porque esse é aquele negócio de desespero, falta de planejamento. As coisas acontecem. Mas que tem uma mística ali pro Flamengo maior por não ter tido esse estádio como o Vasco tem em São Januário. Se o Vasco não tivesse São Januário, cara, ia ser outra coisa. A ligação... Não tem como. Sabe onde eu vou cortar esse teu argumento? Você vai cortar? Vou te dar um contraponto. Serol tá fininho? Vou te dar um contraponto, aí você raciocina comigo aí. O Palmeiras tinha o Parque Antártica, que foi derrubado e feito o Allianz, que é um puta estádio moderno. Legal. E o palmeirense não sente falta do Palestra. O Corinthians, até bem pouco tempo, jogava no Pacaembu e tá com puta estádio também. O Grêmio, que isso era inimaginável acabar o Olímpico. Não, mas eu acho que o único argumento que vale aí é do Pacaembu. Desculpa, mas Palestra não é Maracanã, Olímpico não é Maracanã. É o que você falou, é um estádio que tem proporções muito maiores. Não, é um estádio histórico, é tido como o maior do mundo. Porque a pessoa confunde maior com quantidade. Não é maior de quantidade. O Maracanã é mentira. É um estádio mais midiático. É o maior do mundo em termos midiático, de tudo. É proporções, todo mundo conhece. Mas você só vai saber isso o dia que você passar. Porque hoje, na sua cabeça, é inimaginável, porque a vida inteira, há mais de 100 anos, o Flamengo joga ali. Assim como há mais de 100 anos o Grêmio jogava no Olímpico. Não, quase 100 anos o Grêmio jogava no Olímpico. Pouquíssimos jogos o Flamengo mandou na Gávea. Pouquíssimos jogos. Tudo bem, Toré, mas é o que eu tô falando. É uma realidade que nem você mesmo conhece. O dia que o estádio for feito, você, caraca, ele é maneiro, é meu. Claro, concordo. Você vai começar a ter essa relação e o Maracanã não vai deixar de estar lá. Mas eu não sou contra fazer, não. Sou a favor de fazer. Eu vou te dar o... Isso que eu tô falando, é uma coisa que você só vai sentir na pele o dia que você viver. Por exemplo... O que o Vasco vem fazendo nos últimos 15 anos, não é normal. A história do Vasco tem mais de 120 anos. O Vasco, historicamente, mesmo fundando São Januário em 1927, os maiores jogos do Vasco sempre foram no Maracanã. Assim como os do Botafogo, do Fluminense e do Flamengo, porque nunca teve outro estádio. O Flamengo teve a Gávea, um estádio menor ali por um jogou período. muito pouco desde a criação do Maracanã. Tudo bem. Mas aí o que acontece? O que acontece? O Vasco cometeu um erro muito grave. Por quê? O Vasco começou só a jogar em São Januário. Isso foi péssimo pro Vasco. Por quê? E aí eu acho importante. O Maracanã, ele é muito midiático. A imagem do Maracanã passou a ficar muito atrelada ao Flamengo. O próprio Fluminense, que joga lá até hoje, foi ruim pro Vasco, comercialmente, midiaticamente falando, esse afastamento do Maracanã, que é o que o Vasco está retomando agora. São Januário, muito provavelmente, acredito que ano que vem, no máximo, ele deve passar por uma remodelação completa. E muito aí o Vasco vai ter que jogar um outro estádio. E é por isso que o Vasco já está entrando firme na licitação. Então, assim, é meio complexo. E não dá. O Maracanã não suporta. Se Vasco, Flamengo, Fluminense quiser jogar a Vera, ela não dá. Não dá. Fica ruim pro espetáculo, né? Fica ruim pra quem... Imagina o cara vir de fora e ver um jogo... Vou no Maracanã, o campo tá uma porcaria. É uma situação de merda pra todo mundo. Porque o estádio, ele é público. O dia que o Flamengo for proibido de jogar no estádio, ele vai se sentir mal. Porque vocês não estão sentindo na pele de vocês. Você vai se sentir mal. O que o Vasco vem tendo que ir na justiça ganhar o direito de jogar lá. Por conta desse aluguel recente de Flamengo e Fluminense.
O que é péssimo. É uma concorda? situação que é ruim pra todo mundo. Sim. O gramado, pra você que tá administrando e paga a manutenção do gramado, porra, eu pago aqui, o gramado tá uma merda, pô, não quero. Mas por outro lado, pra quem é do outro lado e tem a sua imagem atrelada e o estádio é público, não é de vocês, e nem é uma concessão, é uma permissão que tá até vencida, abrir um novo edital agora. Enfim, já se estendeu bastante nesse assunto, acho que a galera já entendeu.